Olá, gente! Mais um Papo de Cobra aqui no sábado de quarentena, né? A gente já está aqui há uns 10, 15 dias de quarentena. Espero que você esteja em casa aí também, fazendo a sua quarentena. E a gente precisa muito disso para poder frear essa pandemia que é o coronavírus. Bem, mas essa quarentena tem levado a uma coisa bem interessante. As pessoas têm ficado mais em casa e eu tenho recebido lá no Papo de Cobra, lá no Twitter e também por e-mail, várias fotos de cobras que apareceram em casa. Na verdade, com a gente ficando mais tempo em casa, tem aparecido mais bicho, a gente tem visto mais bicho, porque a gente está ficando mais em casa, né? Então, o vídeo de hoje é falando exatamente sobre isso, né? Como é que a gente faz para tentar minimizar a entrada de uma cobra na minha casa? Né? Existem algumas técnicas para isso, a gente pode reduzir essa possibilidade, 100% não vai acontecer, mas a gente pode fazer algumas coisas que a gente pode se prevenir quanto a isso. Então esse é o nosso Papo de Cobra de hoje, nesse sábado de quarentena. Ontem saiu na televisão falando sobre isso, aqui no Rio de Janeiro pelo menos saiu, talvez no estado de vocês também tenha tido matéria sobre isso. As cobras que estão aparecendo na nossa casa, vamos tentar evitar isso, tá? Então eu já falo para vocês, lá no Twitter tem bastante material sobre isso. Quem não segue o Papo de Cobra lá no Twitter, por favor, segue, é bem legal. Estamos também no Instagram, né? E se você não está inscrito aqui no canal, você já sabe, por favor, se inscreva. É muito importante para a gente isso, ok? Então, sem perda de tempo, vamos para a nossa vinheta e vamos falar como é que a gente pode minimizar essa entrada de cobra na nossa casa. Vamos lá! Então, gente, isso é muito importante, eu já vou até avisando para vocês, essas dicas são muito boas, fica até o final para você entender todas as dicas e compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso vai ser importante, que você pode estar ajudando a um amigo seu que tem o mesmo problema de aparecimento de cobra em casa, você pode estar ajudando ele. O que eu costumo dizer é o seguinte, para a gente minimizar o aparecimento de cobra em casa, a gente tem uma técnica que a gente chama de 4 As. São 4 palavras que começam com a letra A. A primeira palavra desses 4 As é a palavra acesso. Eu tenho que evitar o acesso da cobra à minha casa. Como é que eu posso fazer isso? Verificando se no terreno, primeiro se o terreno é murado, né? Tem muitos terrenos que não são murados, tem cerca e o bicho pode passar. Quando o terreno é murado, a porta ou portão, se tem possibilidade desse animal passar por baixo da porta, seja da propriedade ou da própria casa, verifica as suas portas, né? A porta de entrada da casa, a porta da cozinha, se ele tem uma possibilidade do animal passar ali por baixo. Se tem, se a porta é mais elevada, coloca um saquinho de areia, tem aqueles equipamentos também de borracha que prendem, que protegem a porta. Se preocupa com a porta. Depois com a janela, né? Muitos animais entram pela janela, então cuidado com janela aberta, verifica se também não tem uma fresta onde o animal pode passar. E também depois disso o telhado, muitos animais entram pelo telhado, né? Então a ideia do acesso é quanto mais você puder evitar esse acesso para sua casa, melhor né? Às vezes a pessoa tem muro, mas tem uma planta, uma árvore que fica perto do muro. Então ele pode acessar de fora para dentro via árvore. Então tem várias possibilidades. Muita gente pergunta assim, mas a cobra sobe na parede? Não, ela não sobe em parede se for parede lisa. Mas se for parede áspera, com aquele chapisco, ou se tiver alguma planta, algum tipo de acesso, isso pode ajudar a cobra a subir pela parede. Então toma cuidado com isso.
Então a primeira coisa que a gente vai tentar evitar é o acesso à cobra ou ao meu terreno ou à minha casa. A segunda forma que eu tenho de evitar o aparecimento, a segunda palavra com a letra A, é o abrigo. Então veja bem, se ela tem acesso à minha casa, ela vai ter que ter um lugar para se esconder. Ela não vai ficar no meio do quintal, dando bobeira ali, porque a gente vai ver o bicho, né? E ela não quer que a gente veja, ela quer se esconder. Então pensa nas possibilidades que esse animal tem de abrigo na sua casa. Quantas pessoas não acumulam material de construção na casa, tijolo, aquele lixo que está em casa, né? Aquele depósito de coisa que você não sabe o que vai fazer com aquilo, está lá no quintal guardado? Vê se aquilo ali não é um abrigo para ela. Vaso de planta pode ser um abrigo, né? Então as pessoas acabam acumulando muito material. Olha a garagem, às vezes na garagem da tua casa tem muita coisa ali que fornece abrigo para ela. Então qual é a ideia? Se a gente evita o abrigo, o animal, se entrar, não vai ficar bem ali, porque não vai encontrar um esconderijo, e vai ser mais fácil de você ver. E a gente sempre fala aqui no canal, né? Se você viu uma cobra, só tem acidente se você quiser, né? Então tome cuidado com isso, evita abrigo desses animais. A terceira coisa que você tem que se preocupar, também com a letra A, é o alimento. As cobras, quando elas estão na nossa casa, elas precisam de alimento. E o que cobra come? Muitas coisas, mas as cobras venenosas principalmente comem rato. E o que atrai rato? O lixo. O lixo acumulado atrai muito rato. Então, tomem cuidado com o descarte de lixo. Além de outros problemas que a gente pode ter com o descarte ruim do lixo, vocês sabem, a gente tem o problema do aparecimento de cobra, porque ela vai lá buscar o alimento dela, que é o ratinho. Então pensa, se numa área de mata ela teria que procurar um alimento, que é o ratinho, se ela for do lado da sua casa, que tenha um lixão, um depósito de lixo, algum lixo acumulado ali ela sabe que com certeza ela vai encontrar rato. Então ela não tem nem que procurar. Então ali é um restaurante fantástico para ela. Tá? Então repara que quando você mantém esse lixo desordenadamente, você está dando quase que um convite para ela entrar na sua casa ou ao redor da sua casa. Tomem muito cuidado com o descarte de lixo, tá? Isso é fundamental, como vocês sabem, para muita coisa. Mas cobra que não tem o que comer não vai ficar ali, ok? E para a gente terminar os 4 A's, qual é o que está faltando? É a água. Né? Os animais, as cobras, precisam beber água, elas bebem água com uma certa frequência. Então verifica acúmulo de água. Onde é que pode ter acúmulo de água? Naquele material lá que você esqueceu lá, às vezes é um pneu, é um pratinho. Olha o potinho de água do cachorro, do gato, qualquer lugar, até a própria planta pode acumular água, né? Eu sei que é mais difícil controlar a água no ambiente natural, porque chove, tudo isso, mas é um outro dado que você tem que se preocupar também. Então, resumindo, os 4 A's, acesso, e lembra que acesso, não só o animal entra sozinho, como às vezes a gente leva o animal para dentro da nossa casa, né? Quantas pessoas não compram vaso ou compram lenha, pessoal que tem lareira e vai usar lenha na lareira, ou compra madeira, material de construção, tijolo para fazer uma obra em casa. Às vezes a gente mesmo está levando esse animal para dentro de casa. Tomem cuidado com isso. Então, acesso, abrigo, vamos tentar manter os locais limpos, alimento, ou seja, combater o lixo, cuidar muito bem do nosso lixo, e água. Se a gente controlar isso, a gente não vai acabar, obviamente, 100% dos casos, mas a gente pode reduzir num número muito bom, ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário aqui desse vídeo, a gente vai respondendo as perguntas de vocês, e se você tem alguma dúvida especificamente sobre isso, deixa aqui no comentário.
Lembra de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, né? Dá o nosso likezinho que a gente sempre precisa aqui. E o mais importante, se inscreva no canal. A gente precisa que você se inscreva no canal para a gente poder crescer cada vez mais, ok? Então, todo mundo em casa, fiquem na quarentena. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa fazer isso. Eu conto com você. E vamos ficar aqui no YouTube, lava a mão. E vamos ficar aqui no Papo de Cobra. Quarta-feira que vem a gente tem um vídeo novo. Valeu, obrigado pela presença. Até a próxima.